Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula então de aplicação Windows, falando sobre um componente que eu já utilizei bastante na minha carreira, chamado TreeView, tá legal? Esse componente ele é usado tanto na aplicação Windows quanto na aplicação web, tá? Então para quem está trabalhando ali com Windows Form, que é o que eu vou explicar a partir de quando acabar essas aulas aqui, né? Então, depois que eu acabar tudo de explicar a aplicação Windows, eu vou começar a explicar o Windows Forms para vocês, né? Que é o C# utilizando para web. Eu utilizei também bastante esse componente chamado TreeView. Então é legal vocês aprenderem esse conceito do componente TreeView, porque vocês vão utilizar na carreira de vocês, tá? Ah, né, tem muita gente que vai me perguntar, mas professor, você não vai ensinar MVC do C# para web? Sim, eu vou ensinar. Mas primeiro eu vou ensinar o Windows Forms. Por que eu vou ensinar o Windows Forms? Porque tem muitas aplicações legadas aí espalhadas onde você, quando você começar a trabalhar, você vai pegar essas aplicações. Ou seja, aplicação Windows, ou seja, aplicação Windows Web Form, né? Eu tenho certeza que você, como estagiário, quando você entrar, você vai pegar esse tipo de aplicação legado. Então é importante você aprender também, tá legal? Bom, gente, então a gente vai falar sobre o TreeView hoje. Vou mostrar para que ele serve, como que você utiliza, algumas coisas que você pode fazer com ele, tá legal? E vocês vão ver aí que vocês podem fazer uma lista de diretórios e arquivos utilizando esse componente, tá legal? Então, vamos lá começar a aula. Muito bom, minha gente. O que é o TreeView, tá? TreeView é o quê? O tree em inglês é como se fosse árvore, tá? Árvore e view é o quê? É uma visualização de árvore, tá legal? Então é basicamente isso daqui que é o TreeView, tá? E você tem o quê? Nós que você pode colocar dentro de outros nós, ok? Então, por exemplo, eu tenho um nó aqui que eu coloquei um outro nó dentro desse nó, um outro nó dentro desse nó eu coloquei mais outro, dentro desse outro nó eu coloquei mais outro, ok? Você consegue fazer uma estrutura encadeada, tá? E dentro desse, ó, tem mais um nó aqui e outro mais aqui, tá? Então, isso aqui seria um TreeView, uma árvore de visualização, tá legal? Como que você vê um TreeView, por exemplo, quando você está no Windows lá? Você vê os diretórios, por exemplo, C, dois pontos, barra. Aí dentro dele aqui você tem projetos, né? E dentro de projetos você tem aqui estudos. Ok? Então isso aqui é uma visualização em árvore, tá legal? E você tem como colocar essa visualização em árvore para estruturar menus da sua aplicação, para fazer lista de diretórios, para fazer o upload de arquivo mostrando as listas dos diretórios, ok? Então eu utilizo bastante isso daqui quando eu trabalho em algum sistema para fazer FTP ou fazer o upload de arquivo, tá? Então quando eu crio alguma coisa para o upload de arquivo ou listar dados que tem num arquivo ou dados que tem no banco de dados que eu fiz em arquivo, eu utilizo bastante esse TreeView, tá legal? Tanto web quanto Windows. Então o objetivo é mostrar para vocês isso daqui também, tá legal? O TreeView basicamente o que ele tem? Ele tem uma propriedade lá chamado Nodes. Ok? E essa propriedade chamada nodes são esses nós aqui, tá? Então, quando você tem esses nodes, você tem dentro desses nodes, que é uma coleção de tree node, ok? Isso é uma coleção, né? É um array, ok? De tree node. Você vai ver que vai ter lá tree node collection. Então, quem fez o componente, o pessoal lá da Microsoft, né, que fez esse componente aqui, ele criou, então, uma coleção e deu um nome para essa classe de tree node alguma coisa, tá legal? Tree node collection, né? Beleza, então ele é basicamente, esse nodes aqui, um array, né, ou uma lista de nodes, tá legal? Então essa lista de nodes, você tem uma propriedade lá chamado ponto, né, add, ok? E esse add, ele recebe ou um node ou uma string. Legal? E aí se ele recebe tanto um node quanto uma string, você pode então fazer o seguinte, o seu TreeView.nodes.add colocar então a string que você quer do seu nó, ou um node que você criou, e assim vai. É assim que você começa então a criar essa estrutura. Então imagina o seguinte, eu tenho meu componente TreeView, e aí eu vou lá e clico na propriedade nodes dela, né? E aí ele vai mostrar então um array, né? Ele vai ter um array de nós. Aí eu posso colocar aqui o ponto add, ok? E aí no ponto add eu adiciono o próximo nó. E aí nesse outro nó eu adiciono o próximo nó. E assim vai. Então o que eu vou fazendo? Uma estrutura encadeada, né? Uma estrutura de árvore. Tá legal? Esses nós aqui, gente, eles são recursivos. Tá legal? Por quê? Toda vez que você cria um nó, esse objeto aqui, ó, TreeNode, ele tem dentro dele a propriedade chamada childs ou a propriedade chamada nodes, tá legal?
E essa propriedade, ela chama outros nós que tem outras propriedades nodes, que tem outras propriedades child, ok? Então, se você tem isso, você tem algo recursivo, porque você pode criar essa estrutura aqui, ó, de modo infinito. Dentro desse nó, você pode colocar quantos nós você quiser. Dentro desses nó, quantos nós vocês quiserem. Dentro desse outro nó, quantos nós vocês quiserem. Então, sempre que você tiver um objeto chamado node, você vai ter lá uma propriedade dele chamado nodes, ok? E essa propriedade nodes, você tem basicamente um node, né? Ele joga para cá e aí você vai criando, então entrando ali na recursividade e você podendo colocar então vários nós dentro de vários nós, tá legal? Uma outra propriedade interessante que a gente tem aqui, que eu já usei bastante na minha carreira e sei que vocês vão utilizar também, é uma chamada checkboxes, ok? Então, quando você coloca um TreeView lá na aplicação Windows, você tem essa propriedade aqui chamada checkboxes. Essas checkboxes servem para quê? Para que quando você criar a sua estrutura de árvore e você quiser, por exemplo, selecionar aqueles dados que você precisa utilizar. Então, ele vem aqui do lado, gente, é um componente checkbox. Eu já mostrei para vocês o que é um checkbox lá nas aulas anteriores, né? Mas ele vem aqui um componente checkbox. E aí o que você pode fazer, gente? Você pode simplesmente falar assim, ó, nessa estrutura de árvore, eu quero selecionar esse, quero selecionar esse e quero selecionar esse, ok? E aí você pode fazer um for each lá, né? Então, um for, como mostrei para vocês também nas aulas anteriores. Opa, deixa eu apagar aqui. Um for each, que vai fazer o quê? O for each de nós aqui, ó. E aí dentro desses nós você tem o nó ponto checked. Se você achar que o checked aqui, se ele trazer o checked aqui como true, quer dizer então que foi selecionado aqui, ó, o meu checkboxes, tá legal? Então é para isso que serve o checkboxes. Esse checkboxes aqui ele é uma propriedade do TreeView que ele é booleano, ok? E ele por ser booleano, ele aceita ali true ou false, ok? E aí tudo isso você pode utilizar então nesse TreeView, legal? Beleza, gente, eu falei um monte de coisa aqui, mas mostrar no quadro isso daqui começa a ficar um pouco complexo se você não está executando isso no computador, tá legal? Então eu vou lá no computador agora, vocês vão também lá pro computador para vocês fazerem tudo isso daí comigo, tá legal? Então eu vejo vocês lá no computador. Muito bom, minha gente, agora já no computador vai ficar muito mais fácil então pra gente executar tudo aquilo que a gente falou na lousa, né? Então é o seguinte, gente, todas as aulas de C# tá aqui, se você tá começando agora, se você não viu as outras aulas, então você pode começar desde o comecinho aqui, ó, e entender tudo que eu tô falando até agora, tá legal? E se gerou dúvida, não esqueça de marcar sua aula particular, porque eu vou te ajudar, eu vou me dedicar ali 1 hora para poder esclarecer todas as suas dúvidas e você seguir para o próximo passo, tá legal? Bom, gente, então vamos lá para o nosso Windows. E aí, o que eu fiz aqui, gente? Eu já tinha criado, então, aqui, para poder dar aula para vocês, um novo formulário chamado FRM Tree, ok? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, esse FRM Tree que eu acabei de criar, tá? Esse FRM Tree, depois que eu criei, eu também vim aqui no meu MDI, tá? E criei aqui mais um nó, tá? E nesse nó aqui, que é o TreeView, e nele eu estou chamando a instância do meu FRM TreeView, ok? Até aí, tudo bem, não tem novidade, porque vocês já viram isso daqui comigo nas aulas anteriores, tá legal? Bom, nesse novo formulário aqui, que é o formulário TreeView, eu coloquei então um componente TreeView aqui. Ah, professor, como é que eu coloco um componente TreeView? Venho aqui em Tools, ok? E aí você pode vir aqui e caçar na lista, ou você pode simplesmente procurar por aqui, ó. Se você colocar aqui Tree, vai aparecer o TreeView, você pode clicar e arrastar, pronto. Tá aqui, você já tem um TreeView, tá legal? Uma vez arrastado, gente, vocês têm então esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho que tá aqui, ó. Tá legal? Vou mexer nesse outro TreeView aqui que é o melhor, tá? Se você clicar nesse botãozinho aqui, você tem como editar os nós aqui e colocar os nós um a um manualmente, tá? Então, por exemplo, adicionar o nó root, tá aí. Adicionar outro nó no root, tá aqui. E aí eu quero adicionar filhos. Eu posso simplesmente clicar aqui para adicionar filho, tá vendo? Clicar aqui para adicionar outro filho. Aqui para adicionar outro filho, ok? Então, ó, mais um nó desse daqui, tá lá. Cliquei aqui desse daqui também, mais um dentro desse. Quero dentro desse daqui, cliquei mais um. Quero aqui embaixo desse, cliquei mais um, ok? Quero um na home, eu venho e clico aqui no root, ok? Beleza. Então tá aí, ó, e como que eu criei então alguns nós, tá? Se vocês clicarem aqui em propriedades e forem aqui em checkboxes, você tem a propriedade para colocar ele como true ou como false, ok? Se eu quero que ele tenha esse checkbox aqui do lado, eu deixo ele como true. Se eu não quero, eu deixo ele como false, ok? Então, ó, true parece o checkbox. False, ele não mostra o checkbox, ok? Então, sem o checkbox,
o que acontece aqui? Ele mostra para mim a minha estrutura de árvore, tá legal? E aí eu fiz isso aqui de forma manual, tá? Então vou dar 2 cliques aqui e vou comentar o código que eu fiz aqui e vou explicar para vocês depois da forma programada de como que eu alimento o meu TreeView de forma programada, tá legal? Então vou deixar só desse jeito aqui para vocês verem. Vou dar um play aqui. Beleza, aplicação compilada, então agora eu vou clicar aqui no item do menu TreeView, tá legal? Então olha só, gente, eu criei aqui o item do menu TreeView e ele tá aqui para mim com os nós que eu deixei, tá vendo? Um nó aqui dentro, o outro nó, tá vendo? Então todos esses nós aqui eu fiz de forma manual. Então olha só que legal, uma estrutura de árvore que eu acabei de criar aqui para vocês verem como que isso funciona, tá legal? Beleza, eu vou fechar aqui e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá essa estrutura de árvore com, então, a propriedade checked true, ok? Então vou colocar aqui checked true, checkbox true, deixa eu colocar aqui de novo, checkbox, selecionar aqui, true. Opa, peraí, deixa eu compilar aqui. Ah, tá depurando. Deixa ele desligar aqui a depuração. Cliquei com direito, propriedades, checkbox true. Ok? Agora já está com checkbox true aqui. Vou dar um play de novo e agora vocês vão ver com o checkbox. Rodando aqui o meu código, cliquei no TreeView. Então tá aí, ó. Agora eu já tenho com o checkbox, tá vendo? Aumentei aqui, aumentei, tá vendo? E eu posso selecionar esses itens. Então imagina que você está fazendo ali uma estrutura para adicionar páginas aos usuários. Eu estou fazendo um sistema hoje, gente, que tem esse TreeView aqui. Ele é um sistema web, mas ele tem esse TreeView. E eu utilizo esse TreeView aqui para dar permissão ao usuário a algumas estruturas de páginas. Então tem aqui como se fosse um sitemap, né? Um sitemap, que é um mapa do site, tá? E aí nesse mapa do site eu tenho esse checkbox aqui, ó, falando para esse usuário, eu quero dar acesso a essa página, a essa página, a essa página, a essa página, ok? Você pode fazer no seu sistema, por exemplo, um controle de acessos. Então se você criar um sistema e esse sistema for logado, né, o cara precisa digitar usuário e senha, você pode falar para ele, ó, ele vai ter acesso a essa área, ou essa área, ou essa área, e você pode colocar um TreeView, onde você pode selecionar as áreas que ele tem acesso ou não, tá legal? Então, aqui, ó, as áreas que ele tem acesso. Outra coisa que eu fiz, gente, é a possibilidade de você clicar no nó. Então, quando você clica no nó, ele dispara uma ação. Como que você faz isso, gente? Se você vir aqui no checkbox e dá 2 cliques nele, ele já vai criar uma ação que é esse Alter Select. Toda vez que ele está selecionado, ele executa uma ação para você. E aí você sabe de qual nó que é essa ação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que veio aqui, ó, um Tree Elemento Events, que é esse evento, e dentro desse evento você tem um nó que foi selecionado, tá legal? Então, nesse caso aqui, ó, dei 2 cliques, na hora que eu selecionar um nó, ele vai parar aqui no meu debugger, tá vendo? Vou dar um ponto aqui, eu coloquei aqui uma mensagem para ele dar um show do text que tá do meu nó, tá? Para vocês verem como é que isso daqui vai ficar. Então, olha só, agora ó, eu vou vir aqui no meu TreeView, deixa eu carregar o TreeView aqui, que eu acho que ele já está aberto, né? Não, eu já fechei ele, então vou abrir aqui de novo. Ó, a primeira vez que ele entrou, ó, o nó root, que é o nó 0, já mandou startar, ok? Então ele já deu alerta desse desse node 0. Vou clicar no node 9, ó, cliquei, ó, ele cai aqui, e aí, ó, qual node que é? É o node 9, tá vendo? Então o text dele, node 9. Dei um play, ele me mostra aqui o node 9, ok? E assim sucessivamente. Então, ó, vou tirar isso daqui e vou clicar nos outros nós internos. Ó. Cliquei no nó interno, ele deu um alerta, tá vendo? Então essa é outra possibilidade que você pode fazer no nó também, tá? Então colocar ação, clique, né, nesse nó aqui, para que quando ele selecionar, você saber qual que está selecionado, tá legal? O checkbox também tem essa opção, né? Então você pode marcar aqui os nós que você quer que fica checado, e aí como que você recupera todos esses nós, tá? Eu fiz aqui uma outra ação, um outro botão que é esse checados. Esse botão checados, ele faz o quê? É uma função recursiva que ele verifica todos os nós e verifica a propriedade checked desses nós, e aí eu sei qual que está checado ou não, tá? Vamos ver como é que isso daqui funciona, tá? Então eu vou fechar aqui, vou dar um stop aqui na minha aplicação e vou mostrar aqui para vocês os checados, ok? Então os checados aqui, que é esse método que eu fiz aqui, ó, no botão, o que que ele faz aqui, ó? Ele tem um método chamado ler checados e eu mando o primeiro nó aqui, tá? Então eu mandei esse primeiro nó, o que que ele faz? Ele tem aqui, ele recebe um tree node, tá? Que é um nó normal, e ele recebe uma string vazia, tá? Que eu estou colocando aqui sem nada por enquanto.
essa função ela é recursiva. Nota que eu chamo ela dentro dela mesma, tá vendo? Então eu chamo ela dentro dela mesma. Só que o que eu faço? Um for each de todos os nós do node que eu passei. Então, imagina que esse aqui é o nó 0, né? Que é o primeiro nó que eu criei, tá? Desse nó 0 aqui, ó, eu estou passando ele para cá. Passando ele para cá uma vez, eu começo a fazer o for each de todos os nós que tem dentro desse nó. Como eu falei para vocês, os nós eles são recursivos. Então, se eu tenho um nó, eu tenho então o nodes, que dentro do nodes eu tenho outros nós, ok? Que esse nodes aqui ó, é um array de nós. Eu posso colocar o índice ou posso listar todos eles fazendo um for each, né? Então é isso que eu estou fazendo, um for each de todos esses nós, e aí eu verifico se esse nó, que é o nó corrente, dentro desses nós, ele tem a propriedade checked e se ela está true. Se ela tiver true, eu coloco então a propriedade text concatenando nessa minha string, ok? A minha string inicial ela vem com 0, porque aqui eu não passo nenhum parâmetro, ok? Quando ela vem com 0, eu vou somar aqui mais o valor desse nó que eu acabei de ver que está checado, mais a vírgula. Fiz isso daí, ele coloca nessa string, e dessa string eu chamo aqui embaixo ela de novo recebendo o próprio método na recursão, passando o nó corrente, ok? Que é esse nó aqui, mandando então essa lista de checkeds. Na próxima vez que eu entrar aqui nesse meu modo recursivo, se eu já tinha alguma coisa checado, eu já mandei aqui de novo. E aí ele pega o nó que eu mandei desses nós e aí ele faz um it de novo para verificar dentro do outro nó, para ver se ele tem dentro do outro e assim vai, ok? Então, essa é uma função recursiva com os nós recursivos, tá legal? É isso aqui que foi feito aqui. Para você entender um pouco mais isso daqui também, tem a aula de funções recursivas lá que você vai conseguir entender melhor a recursividade que tem dentro desses dados aqui, tá legal? E aí depois que eu fiz tudo isso, já preenchi toda a minha string, eu simplesmente retorno os dados que eu selecionei e mostro aqui na minha mensagem show, tá legal? Vou dar um play aqui. E aí vocês vão ver os dados que eu vou checar aqui no primeiro nó, tá? E vou mostrar para vocês, ó. Então aqui, ó, eu vou abrir aqui, vou checar o nó 2, vou abrir aqui, vou checar o nó 6. Agora eu vou dar aqui no checados, ó, ele vai pegar aqui, ó, o nó 2 e o nó 6, ok? Eu vou tirar aqui o nó 6 e vou deixar só o nó 2. Checados, olha lá, só o nó 2, tá vendo? Agora eu vou aumentar aqui e vou colocar só o nó 4, o nó 3 e o nó 2, ok? Mandei checar, tá aí, ó, nó 2, nó 3, nó 4, ok? Então, é assim que funciona para você fazer essa recursividade. Agora, depurando, eu vou colocar aqui para vocês verem também. Ó. Depurando o meu código, vocês vão conseguir entender a recursividade um pouquinho mais. Então, eu vou dar aqui um checados. Olha o que vai acontecer. Ó. Ele entra aqui dentro na primeira instância. Tá? Então, o meu nó aqui ó, é o nó node 0. Ok? Beleza, vou para o próximo. Agora eu tenho todos os nós que tem dentro do nó 0, do node 0, né? Então aqui é o node 0, eu tenho todos os nós. O primeiro nó que tem lá é esse node 2, ok? E aí eu faço a verificação se esse node 2 está checado. Ele está checado. Se ele está checado, então eu pego o valor dele, ó, node 2, e jogo nessa string, que está vazia nesse caso aqui, ó. Depois que eu joguei, agora eu já tenho um dado aqui que é o node 2, vírgula, ok? Eu vou para o próximo, e aí eu chamo essa mesma função passando agora o node 2 e passando a string que eu acabei de preencher, ok? E aí agora eu vou entrar dentro do método, agora eu estou agora com o node 2, tá vendo? E o checked já tem o valor de node 2, tá? Vim aqui pro próximo, aí eu pego todos os nós que tem dentro do node 2, tá? Dentro do node 2 eu tenho alguns nós e o nó que vem dentro dele é o node 3, tá vendo? Então eu vou pro próximo aqui. Aí o node 3 tá checado? Tá, então o que eu faço? Eu já tinha o node 2 no parâmetro que eu mandei na minha recursividade, agora eu vou adicionar o node 3. Adicionando o node 3, ele vai colocar aqui, vai ficar node 2, node 3, ok? E aí eu vou para o próximo aqui e vou chamar de novo a função recursiva agora passando o node 3, tá vendo? Passando o node 3, ele vem de novo na função, faz a mesma coisa, verifica se tem checado, tem, e aí ele vem aqui, ó, coloca mais um nó, agora o node 4 porque também é checado, e aí ele vai embora de novo, chama a função de novo, ok? E aí ele vai chamando a função, agora ele tem algum nó? Não tem. Então, se ele não tem nó, ele só retorna o que eu já tinha. Então, node 2, 3 e 4. Voltando, então, para a minha função anterior, voltando para outra função anterior, entendeu? E aí, ele vai embora. Tá vendo? Voltando, voltando, voltando. E assim ele vai fazendo todos os nós. Aí ele começa a verificar os nós de novo e assim vai embora. Ó. Vai verificando. Então, essa é a função recursiva que eu fiz. É uma função bem simples, porém o entendimento dele é complexo pela recursividade, tá legal? Mas isso daqui fica de uma forma infinita. Eu posso ter milhões de nós aqui dentro, né, que eu vou conseguir identificar os dados que estão checados ou não, tá? Dei um play aqui
ele mostra para mim os dados que estão checados, tá legal? Ah, professor, mas agora eu queria preencher isso daqui sem ser manualmente, né? Eu queria preencher os meus nós um a um programando, tá? Beleza. Então, eu também gravei isso daqui para mostrar para vocês, né? Então, vamos lá. Como que eu preencho esses nós agora de forma manual, né? De forma programática, né? Não manual não, de forma programática, né? Então, vou dar 2 cliques aqui, ó. Na minha home, no load desse meu formulário, eu criei, então, uma forma que tem também uma recursividade para fazer o seguinte, ele listar todos os diretórios que eu tenho dentro dessa minha pasta aqui, ó, C2 projetos e estudos, ok? O que é esse C2 projetos e estudos? É os códigos fontes, é o código fonte de tudo que a gente está fazendo, tá legal? Então, se você entrar lá no Torne-se um Programador, então vou colocar aqui, ó, torneseumprogramador.com.br e você vir aqui em Professor Danilo. E dentro de Professor Danilo, vocês clicarem aqui, ó, em material de apoio ou material de estudo, você vai ter essa pasta aqui, ó, que é estudos. Nota que aqui você tem um triview, tá vendo? Se eu clicar aqui dentro, eu entro dentro do diretório. E aí eu tenho todos os arquivos que tem dentro do diretório. Ó, aqui eu voltei de novo, ó. Eu tenho basicamente um triview aqui, tá? Só que um triview na web, tá legal? Só que esse triview aqui, ele não abre diretamente aqui, né? Você tem que clicar nas pastas para ele entrar. Então, essa aqui é uma estrutura de diretórios na internet, tá? O que a gente está fazendo é uma estrutura de diretórios aqui no Windows, tá? Então, é o mesmo conceito, tá legal? Então, o que eu estou fazendo aqui? Esses arquivos, ele está aqui no meu diretório. Então, eu vou entrar aqui para vocês verem, ó. Vou entrar na minha pasta e vou entrar aqui em C2 barra projetos, barra estudos. Então, aqui dentro eu tenho todos esses diretórios aqui, gente, tá vendo, ó? Todos esses diretórios aqui, e dentro deles eu tenho os arquivos, que são todos os arquivos das aulas que eu estou dando para vocês, tá? Então, por exemplo, aula de Array, tá aqui os alunos Array, e assim vocês vão conseguindo pegar todos os códigos que eu já fiz. Por exemplo, de C# também, ó, tá aqui C# e tá aqui, ó, a aplicação Windows Form, que tá todo o código disso que eu estou fazendo, tá legal? Então, se eu quero fazer um triview para listar esse diretório, o que eu tenho que fazer? Aqui eu criei esse código. Então, o que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, no meu triview, eu vou mandar limpar todos os nós que eu já fiz de forma manual, tá? Eu não quero nenhum nó de forma manual, então mando limpar primeiro. Depois que eu limpei, eu vou criar o meu diretório raiz. Meu diretório raiz vai se chamar estudos, ok? Como eu sei que eu adicionei o meu diretório raiz, eu vou pegar ele para mandar como referência para criar as outras coisas. Então eu estou fazendo o seguinte, peguei esse nó e estou mandando agora como referência, tá? Então eu coloquei aqui referência para ele não criar um clone do meu objeto, ele mandar a referência, ou seja, o código de memória, para que eu não tenha que ficar retornando os dados para o meu próprio nó. Então criei um método aqui que tem a referência e eu mando a referência para cá. Mandando a referência para a minha função, o que vai acontecer, gente? Eu tenho aqui o meu nó que eu acabei de mandar, tá? E dentro desse meu nó eu vou fazer o seguinte, diretório. Eu mandei esse diretório aqui, né? Mandei 2 parâmetros, ó. Um que é o diretório e o outro que é o nó, tá vendo? Um é o diretório e o outro é o nó. Esse diretório eu falo assim, ó, me vê todos os arquivos que está dentro desse diretório. O que ele me retorna? Um array de arquivos. E aí eu faço um for each desse array de arquivos e faço o seguinte, dentro desse array de arquivos eu quero o nome do arquivo. Pego o nome do arquivo e dentro desse nó que eu acabei de passar a referência, eu crio um nó novo. Então, node.nodes, né? Adiciono um novo nó e adiciono o nome do arquivo que eu achei lá no meu diretório. Ou seja, quando eu estou fazendo isso daqui, ó, ele vai achar o primeiro arquivo que tiver aqui. Então, o primeiro arquivo, apostila Ruby, provavelmente, ele vai pegar esse arquivo aqui com esse nome e vai colocar aqui dentro do meu nó. Criou esse nó, depois que eu peguei todos os arquivos, então, esse arquivo, esse arquivo, esse arquivo, aí ele vai para os diretórios, tá? Então, aqui ele vem para a parte dos diretórios. Na parte dos diretórios, depois que ele fez todo esse for each, eu pego todos os diretórios a partir do diretório que eu mandei, que é esse diretório de estudos, e aí eu faço o seguinte, um for each de todos os diretórios, que também me retorna aqui a lista de diretórios, né? Directory.getDirectories, volta os diretórios, directory.getFiles, volta os arquivos, ok? Beleza, feito isso, então eu estou fazendo um for aqui, e aí o que eu estou fazendo? Criando um novo nó. Nesse novo nó, eu estou passando o nome que eu quero do meu diretório e desse meu diretório eu quero fazer a recursividade para que ele lê os arquivos e os diretórios dentro desse diretório, ok? Então olha só que interessante, eu pego aqui o meu diretório, chamo a função de novo, que é essa função aqui, passando o diretório que é o subdiretório, né? Ou seja, agora eu já li o diretório aqui que é o Git. Então agora eu estou dentro desse diretório aqui. E aí o que eu estou fazendo? Passando o subdiretório, que é esse diretório Git aqui,
mais a referência do nó corrente, tá? Quem que é o nó corrente? O nó que eu acabei de criar. Feito isso, eu chamo a função de novo, que volta aqui e vai listar todos os arquivos que tem aqui dentro e todos os diretórios que tem aqui dentro. E aí ele abre diretório por diretório, lê todos os arquivos e assim vai, ok? Até acabar tudo. Então, aqui eu vou entrando na recursividade, vou fazendo tudo isso daqui que eu preciso e preenchendo os nós. Depois que eu preenchi todos esses nós, eu venho e adiciono esse nó no meu nó raiz, ok? Adicionando no meu nó raiz, eu tenho a estrutura de diretório inteira preenchida simplesmente numa lógica com uma função recursiva, tá vendo? Então isso aqui ficou muito mais simples ao invés de eu fazer algo estático, né? Criando diretório por diretório tudo na mão, entendeu? Se eu tivesse que fazer tudo isso na mão, ia ficar horrível, ia ficar muito ruim meu código. Por isso eu fiz uma recursividade aqui para que eu possa ter diretórios infinitos, tá legal? Então, à medida que eu vou criando o diretório aqui, ele já vai aparecendo no meu sistema, tá legal? Então fiz tudo isso daqui bonitinho, vou dar um play aqui agora para vocês verem o que está acontecendo. Então está carregando aqui o meu código. Agora, gente, eu coloquei para ele fazer o load desses diretórios, né? Então vou clicar aqui, ele vai fazer o load, ó. Então aqui, ó, o load de todos os meus dados, tá legal? E aí aqui dentro, ó, eu tenho todos os diretórios que tem dentro de estudos. Olha só que interessante, eu tenho aqui a mesma coisa que eu tenho aqui, tá vendo? Então lá, ó, só que veio os arquivos primeiro, né? E depois vem os diretórios, tá vendo? Aqui, ó, vem esses arquivos primeiro e depois os diretórios, certo? Agora eu quero abrir aqui o Git, ó. Abrir o Git, todos os arquivos, todos os diretórios, tá? Mesma coisa de eu ter feito isso aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui de novo. Mesma coisa de eu ter dado 2 cliques aqui, então todos os arquivos e todos os diretórios, tá vendo? Eu vou abrir esse outro diretório aqui, ó, com os hooks. Abrir aqui todos os arquivos que tá dentro de hooks, tá vendo? Então olha só que interessante isso daqui, gente, ó. Eu fiz uma estrutura de diretórios dos meus arquivos lá do meu C2 pontos, tá? E aqui eu tenho a lista de todos os arquivos que eu tenho lá naquele meu diretório. Então, por exemplo, eu quero ver os arquivos de C#, ó, abrir aqui. Aqui eu tenho todos os arquivos de C#. Agora eu quero abrir aqui o aplicação Windows, né, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Abrir, ó, ele tem esses diretórios aqui. Abrir mais esse diretório, tem aqui todos os arquivos que eu estou fazendo aqui com vocês. Inclusive esse arquivo que está aqui agora, tá? Que é esse FRM-Tree, ó. O FRM-Tree aqui, ó. Vou clicar nele, ó, ele mostra aqui o FRM-Tree, ok? Então, listei todos os meus diretórios. Se eu quero selecionar algum diretório, tá vendo? Selecionei esse diretório aqui, que é o FRM-Tree, o design do FRM-Tree e o CS do FRM-Tree. Agora eu vou dar aqui nos checados, ele vai fazer todo aquele check para mim e ele me retorna só os 3 que eu quero, tá vendo? E você viu que foi de uma forma bem rápida, né? E ficou bem interessante isso daqui, né? Bom, gente, então era isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Era para que serve o TreeView, tá? Então como que vocês podem utilizar nas aplicações de vocês. Espero que vocês ganhem essa experiência e execute isso vocês mesmos, porque quando vocês for trabalhar com C#, vocês vão se deparar com isso, mesmo que vocês estejam trabalhando com aplicação web, tá? Vocês vão utilizar o TreeView também, tá legal? Então é isso, gente, eu vou versionar esse código também lá no GitHub, tá? Então vocês podem baixar, olhar, testar e fazer o que vocês quiserem com esse código. E na caso de dúvidas, não esqueça de me acionar para que eu possa ajudar você com aula particular, tá legal? É isso aí, gente, então vou lá. Até mais e até a próxima aula. Muito bom, gente, aula bem importante, aula bem interessante, porque vocês vão usar esse componente na carreira de vocês, tá legal? Então, é importante vocês saberem que ele existe. É isso aí.